Com o multímetro Fluke 106 ou 107, nós vamos aprender. Qualquer treinamento nosso aqui na escola, a gente tem que utilizar sempre o multímetro, tá? AC, corrente alternada, resistência ohmica, tem esse símbolo aqui, microfire, capacitor, né? AC, com essa onda, é corrente alternada, né? A gente vai achar o neutro, valor baixo, vamos achar a fase, valor alto, vai dar 110. Fase, valores parecidos, né, de 60, 62, 64, aí a tomada é 220, tá? Na resistência ohmica, vamos fazer, por coincidência, vamos testar com uma resistência, qualquer material que tiver uma bobina, para vocês aprenderem a utilizar o multímetro, tá? Se der OL, tem que ser trocado. Capacitor, nós vamos aprender a mexer com capacitor, seja partida, que é o preto, seja trabalho, que é o cinza, tá? Tem situações que o equipamento usa o de partida, tem situações que o equipamento usa o de trabalho. Nós vamos aprender a usar este multímetro. Corrente alternada, resistência ohmica, microfire e capacitores. Esses são os três símbolos que nós vamos trabalhar nesse multímetro, tá bom? Colocamos em corrente alternada, né? E nós agora vamos achar a fase e o neutro. Olha, a gente coloca a ponta do cabo negativo no dedo, né? E vamos achar aqui na tomada, ó, por exemplo, aqui nós tá dando 50,8 volts. E agora está dando 1,49. Então veja bem, gente, ó. 1,49, esse aqui é o neutro, tá? E esse aqui é a fase. Então essa tomada é 110, ou seja, 128 volts, tá? Vou repetir. Aqui é a fase, 50 volts, e aqui nós temos um valor muito baixo, que é 1,40 e pouco, que é o neutro, tá? Então não se esqueçam. Cabo preto negativo na ponta do dedo, a ponta metálica do cabo. Acabamos de achar o neutro e acabamos de achar a fase, tá? Vamos agora, novamente, colocamos cabo negativo, a ponta do cabo negativo no dedo metálico. Isso aqui não dá choque não, viu, gente? Pode ficar tranquilo. E nós vamos achar agora, olha, vamos verificar essa tomada. Aqui deu 49,7 volts e aqui está dando 51 volts, né? Aqui é fase e aqui deu 50 volts, também é fase. Então acabamos de descobrir que esta tomada aqui é 220, olha. O dedo aqui na ponta do cabo negativo, o cabo positivo vai. Nós vamos aqui, ó, deu 50 volts nessa ponta, nessa tomada, nesse pino da tomada. E agora no outro pino da tomada deu 52. Esta tomada é 220, né? Que o pessoal fala 248, 240 volts, né? Então essa tomada agora é 220, tá? Bom, agora nós temos que ir resistência ohmica. Vamos começar com o BIP, né? Que é a continuidade. Vamos fazer isso com um pedaço de fio para ver se não está quebrado por dentro do isolante. Depois fazemos resistência ohmica, bobina, nesse caso aqui vou utilizar até um relé comercial, só para ter como exemplo, até a gente chegar nas aulas de relé. Ele vai dar 7,41 mais ou menos. Se tiver queimada a bobina, o que vai acontecer? Vai dar OL, vai ter que ser trocado, tá, gente? Agora, capacitores. Microfire, tem o símbolo do capacitor. Vamos conhecer o capacitor preto de partida. Neste caso, vou tomar como exemplo um de 88 por 108, vai me dar 106,2, está dentro da tolerância. Vamos pegar um cinza de trabalho, neste caso aqui é 50 microfire, mais ou menos 5%, valor mínimo 47,5, valor máximo 52,5, que é a tolerância em cima de 5%, né? Você põe 50 menos 5%, vai dar 47,5.
Se você puser 50 mais 5%, neste caso é 5%. Valor máximo 52,5 é o que pode dar, tá? Tem uns que são de 40, 10%. Tem uns que é de 40 menos 2 mais 8%. Se for menos 2 mais 8%, vocês põem menos 2% e depois mais 8%, tá? Normalmente vai vir assim, 50 mais ou menos 5% ou 45 mais ou menos 10%, tá? Nesse caso aqui, como eu tomei como exemplo, o valor real dele deu 24,6. Vai ter que ser trocado, tá? Então a gente vai fazer esses testes aqui. Esse aqui é um exemplo que é para vocês aprenderem a utilizar o Fluke. O multímetro de Fluke. Fluke 107 ou 106. A única diferença aqui, que eu esqueci de falar para vocês, o 106 tem um ímã, uma capa de ímã, que você pode pendurar em qualquer equipamento. O 106 normalmente não tem. Por isso que a diferença de preço, tá, gente? Inclusive eu vou colocar aqui também, vou indicar algum lugar para vocês comprarem pela internet. Tem um local que é o melhor preço, até o momento é um dos melhores preços que nós achamos aqui para indicar para os alunos, tá? Então vamos fazer na prática agora, tá ok? Gente, colocamos a ponta em resistência ômica, no BIP. Eu vou dar um exemplo do que é BIP. BIP é o seguinte, a gente coloca, vou dar como exemplo aqui, o cabo vermelho na ponta de um fio. No mesmo fio a gente coloca o cabo preto. Olha, ele vai apitar, vai dar continuidade, tá? Se esse terminal tivesse quebrado no fio, ou o fio tivesse quebrado por dentro do isolante, ele não ia apitar, né? E não ia dar bip. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se tivesse quebrado o fio, ia dar OL, tá, gente? Nesse caso aqui tá, o fio está ótimo, não tá quebrado, os seus terminais estão bem isoladinhos, né? Bem fixados com a ferramenta apropriada, com o alicate de aperto terminais. Esse fio aqui pode ser usado, ele não está quebrado por dentro do isolante, tá? Bom, agora vamos dar um exemplo. Nós vimos o exemplo do BIP, agora vamos ver o exemplo do resistência ômica. Eu peguei aqui um relé comercial, que não é aula de relé, mas é apenas para vocês verem que aqui tem uma bobina aqui dentro. Eu estou testando a bobina, por exemplo, 7,23 ohms. Então essa bobina não está queimada. Agora, olha, se der OL, né, a bobina estaria queimada. Eu falo relé comercial, como eu falaria também uma resistência, qualquer coisa que tenha bobina, ele vai ter que te dar um valor de resistência ômica. Por isso nós temos aqui resistência ômica e aqui está OL. Se der OL, estaria queimado. Aqui, por exemplo, ó, aqui deu 7,23 ohms. Essa bobina estaria em perfeito estado de funcionamento, tá bom? Agora vamos fazer a medição. Olha, isso aqui é 88 por 108, tá? E esse aqui, ele é de 50, mais ou menos 5%. Fazer o teste do capacitor de partida. Vamos ver se está dentro da tolerância, né, gente? Que no caso aqui 106,4 está em perfeito estado de funcionamento. Esse aqui passou no teste, pode ser utilizado nas unidades comerciais se precisar. Vamos ver agora o capacitor permanente, que é o trabalho, que é o cinza. Vamos ver se ele está dentro da tolerância de 47,5 a 52,5. Ele está com 24,6. O teste está reprovado, ou seja, ele não está apto para ser utilizado em qualquer unidade comercial. Tá ok?